senhores vereadores, povo presente, boa noite. Sob a proteção de Deus, damos início aos trabalhos dessa Casa de Leis, onde será realizada a 23ª sessão ordinária do dia 12 de agosto do ano de 2013. Solicito ao nobre vereador José Fernando de Oliveira para que proceda a leitura de um trecho da Bíblia. Boa noite a todos. Salmo 112, versículos do 1 ao 17. Aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor e que tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra. Serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. A luz raiar as trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. Pessoal. Terminado a leitura da Bíblia, solicito a primeira secretária, vereadora Rosângela, para que proceda a chamada regimental. 23ª sessão ordinária, 12 de agosto de 2013. Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Presente. Diego Mendes de Souza Carribeiro. Presente. Hélio José Viana Gonçalves. Presente. José Fernando de Oliveira. Presente. Paulo Sebastião Bueno. Presente. Pedro Domingues de Oliveira. Presente. Rosilene Camargo Pazinato. Presente. Rosângela Pavani Escudeiro. Presente. Valdomiro de Paiva. Presente. Raimundo Aparecido Bueno. Presente. Vanderlei Bocuse Teixeira. Presente. Havendo quórum legal, declaro aberta a presente sessão. Solicito novamente a primeira secretária para que realize a leitura da ata da 22ª sessão ordinária de 2013, realizada nesta Casa de Leis em 8 de agosto de 2013. Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões. Ata da 22ª sessão ordinária, realizada no Salão Nobre Luiz Franco de Camargo, em 8 de agosto de 2013. Aos 8 dias do mês de agosto do ano de 2013, às 19 horas, reuniram-se na Câmara Municipal todos os vereadores, em conformidade com o livro de presenças. Pelo nobre presidente, foi solicitado ao vereador José Fernando de Oliveira para que procedesse à leitura de um trecho da Bíblia. Terminada a leitura, foi solicitada a primeira secretária para que realizasse a chamada regimental. Havendo quórum legal, pelo nobre presidente, foi declarada aberta a presente sessão. Em seguida, pela presidência, foi anunciado que todos os vereadores receberam nesta sessão cópia das atas da 21ª sessão ordinária, 24ª, 5ª e 6ª sessão extraordinária 2013, e que consultaria o plenário para a dispensa da leitura das referidas atas e votação a ser realizada na próxima sessão ordinária. Havendo concordância, foi solicitado à primeira secretária para que procedesse à leitura do expediente do chefe do Executivo Municipal. Projeto de lei de número 38/2013, dispondo sobre aumentar a quantidade de funções de confiança do anexo 5 da lei de número 2105. Projeto de lei de número 39/2013, dispondo sobre autorização para a realização da coleta seletiva e a doação do produto do lixo reciclado à cooperativa de catadores locais e da outras providências. Projeto de lei de número 43/2013, dispondo sobre autorização para o Poder Executivo assinar convênio de cooperação técnica, programa SESI, a Treca do Futuro, com o Serviço Social da Indústria SESI.
Projeto de lei de número 44/2013, dispondo sobre alteração parcial do artigo 1º da lei de número 2179, de 26 de fevereiro de 2013, sobre autorização ao Executivo Municipal a conceder subvenções sociais às entidades que especifica e dá outras providências. Projeto de lei de número 45/2013, dispondo sobre autorização ao Poder Executivo para abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$100 mil e dar outras providências. Projeto de lei complementar de número 02/2013, dispondo sobre alterar e dar nova redação aos artigos 155 a 156 e introduz o artigo 161-A da Lei Municipal de número 1252, de 27 de outubro de 2004. Balancete analítico da Prefeitura Municipal referente ao mês de junho de 2013. Após a leitura, os referidos projetos foram encaminhados às comissões para os estudos e pareceres. Em seguida, pela presidência, foi solicitado ao segundo secretário para que procedesse à leitura do expediente dos vereadores e da mesa diretora. Indicações de número 78 e 79/2013, de autoria do vereador Diego Mendes de Souza Carribeiro. Indicação de número 80/2013, de autoria dos vereadores Alexandre Miguel Aparecida Silva, Diego Mendes de Souza Carribeiro e Hélio José Viana Gonçalves. Indicação de número 81/2013, de autoria do vereador Hélio José Viana Gonçalves, e indicação de número 82/2013, de autoria do vereador Valdomiro de Paiva. E balancetes da Receita e Despesas da Câmara Municipal, referente aos meses de junho e julho de 2013. A seguir, foi solicitado ao segundo secretário para que procedesse à leitura do expediente de terceiros. Logo após, a palavra foi colocada à disposição. Com a palavra, os nobres vereadores José Fernando de Oliveira, Valdomiro de Paiva, Hélio José Viana Gonçalves, Rosângela de Souza Cavalheiro Escudeiro, Diego Mendes de Souza Carribeiro e Paulo Sebastião Bueno. Em seguida, não havendo mais nada a se tratar, pela presidência foi encerrada a presente sessão. Para constar, Renata Rivas e Sena Frois, secretária da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, lavrou a presente ata, que após ser lida e aprovada pelos presentes, será então assinada. Paulo Sebastião Bueno, presidente. José Fernando de Oliveira, vice-presidente. Rosângela de Souza Cavalheiro Escudeiro, primeira secretária. Hélio José Viana Gonçalves, segundo secretário. Terminada a leitura da ata da 22ª sessão ordinária de 2013, os senhores e as senhoras gostariam de se manifestar? Ninguém se manifestando, eu coloco em votação as atas da 21ª, 22ª, 4ª, 5ª e 6ª sessões extraordinárias de 2013, na qual os nobres vereadores já estão de posse das referidas atas. Vereador Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Aprovado. Vereador Diego Mendes de Souza Carribeiro. Aprovado. Vereador Hélio José Viana Gonçalves. Aprovado. Vereador José Fernando de Oliveira. Aprovado. Vereador Pedro Domingos de Oliveira. Aprovado. Vereadora Rosilene Camargo Pazinato. Aprovado. Vereadora Rosângela Pavani Escudeiro. Aprovado. Vereador Valdomiro de Paiva. Aprovado. Vereador Raimundo Aparecido Bueno. Aprovado. Vereador Vanderlei Cocuzzi Teixeira. Aprovado. Portanto, as atas da 22ª, 21ª, 4ª, 5ª e 6ª sessões extraordinárias foram aprovadas por unanimidade de votos. Em seguida, eu consulto o plenário
para inclusão na ordem do dia dos projetos de lei número 52 e 53/2013. Vereador Alexandre Miguel Aparecido da Silva. De acordo. Vereador Diego Mendes de Souza Caribeiro. De acordo. Vereador Hélio José Viana Gonçalves. De acordo. Vereador José Fernando de Oliveira. De acordo. Vereador Pedro Domingos de Oliveira. De acordo. Vereadora Rosângela Camargo Pazinato. Rosilene, desculpa. De acordo. Desculpa, não, vereador. Desculpa. Vereadora Rosângela Pavani Escudeiro. De acordo. Vereador Valdomiro de Paiva. De acordo. Vereador Raimundo Aparecido Bueno. De acordo. E vereador Vanderlei Bocuzi Teixeira. De acordo. Portanto, o projeto de lei 52 e 53 será incluído na ordem do dia desta sessão. Havendo concordância, solicito à primeira secretária para que proceda a leitura do expediente do chefe do Executivo Municipal. Portanto, eu gostaria de comunicar aos novos vereadores que o projeto de lei 47/2013 e projeto de lei complementar número 4/2013 também será lido pela primeira secretária, vereadora Rosângela. Projeto de lei de número 52/2013, de 12 de agosto de 2013, dispõe sobre desafetação da área destinada ao sistema de recreio do Parque Hortência, perímetro urbano do município de Bom Jesus dos Perdões, de parte da matrícula sobre o número 41.604 do Cartório de Registro de Imóveis de Atibaia. Eduardo Henrique Macei, prefeito municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele, prefeito municipal, sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a promover a desafetação do sistema de recreio do Parque Hortência, perímetro urbano do município de Bom Jesus dos Perdões, de parte da matrícula sobre o número 41.604 do Cartório de Registro de Imóveis de Atibaia, com as seguintes descrições. Sistema de recreio com área de 621,40 metros quadrados, com início na Avenida Marginal, confrontando com a propriedade de Justino de Freitas. Desse ponto segue, confrontando com a mesma rua, numa distância de 49 metros, dali deflete à direita em curva na distância de 18 metros. Confrontando com a mesma rua, daí segue em linha reta com uma distância de 20 metros. Confrontando com a mesma rua e com a área de consolidação da marginal, daí reflete à direita novamente a uma distância de 72 metros até o ponto de origem. Artigo 2º.
A área desafetada será destinada à construção de parte da estação elevatória de esgoto, atendendo às necessidades do processo número 310/2013, assinado com a Secretaria de Saneamento Básico e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, em 12 de agosto de 2013. Eduardo Henrique Macei, Prefeito Municipal. Justificativa. Senhor Presidente, ilustres vereadores, o município de Bom Jesus dos Perdões sempre buscou a construção de sua estação de tratamento de esgoto, preservando a natureza que hoje sofre com o despejo de esgoto sem tratamento. Em conjunto com os esforços de todos, conseguimos a assinatura de convênio em que será construída a estação de tratamento de esgoto. O projeto cujo objeto do convênio firmado, conjuntamente à Secretaria de Saneamento Básico e Recursos Hídricos, necessita de um terreno com a metragem que se pretende desafetar. Juntamos o projeto de implantação da EEE. Antecipando-se a eventuais discussões sobre a possibilidade ou não da desafetação de áreas de recreio ou lazer, está pontuado que a Constituição Estadual, em seu artigo 180, não apresenta qualquer proibição. Artigo 180. No estabelecimento de diretrizes e normas relativas ao desenvolvimento urbano, o Estado e os municípios assegurarão: 7. As áreas definitivas em projetos de loteamento como áreas verdes ou institucional não poderão ter sua destinação, fim e objetivos originalmente alterados, exceto quando a alteração da destinação tiver como finalidade a regularização de b. equipamentos públicos implantados com uso diverso de destinação, fim e objetivos originalmente previstos quando da aprovação do loteamento. Parágrafo 1º. As exceções contempladas na linha A e B do inciso 7 desse artigo serão admitidas desde que a situação das áreas objeto de regularização esteja consolidada até dezembro de 2004. E mediante a realização de compensação que se dará com a disponibilização de outras áreas livres ou que contém equipamentos públicos já implantados nas proximidades das áreas objeto de compensação. Assim, insta pontuar que as áreas de lazer não foram contempladas com as restrições. A argumentação é oca, desprovida de conteúdo e fundamento, devendo ser repudiada pelo Judiciário. Nesse sentido, a jurisprudência do TJSP, ação direta de inconstitucionalidade, desafetação da área denominada como de lazer, situada em conjunto habitacional, bem dos bens de uso comum do povo, alegação do que as áreas verdes ou institucional não podem ter sua destinação alterada, como prescreve o artigo 180, inciso 7 da Constituição do Estado. Improcedência. Norma constitucional que não tem o alcance pretendido, não pondo o Estado impor ao município qualquer limitação à sua competência para a ordenação do solo urbano, competindo-lhe apenas traças diretrizes de caráter geral, nas hipóteses de microrregiões, quando venham afetar mais de um município. Disposição, ademais, que somente se aplique às áreas verdes e às institucionais, não alcançando outras, como os de lazer e TJSP, órgão especial do Tribunal de Justiça. Ação direta de inconstitucionalidade número 62.460-0/2, São Paulo. Ação civil pública, Tremembé, Jardim Residencial Eldorado. Área verde institucional. Lei Municipal número 1061/80. Autorização de construção de ponte de passagem para acesso à escola ali construída. Pedido de desvassimento da rua e recomposição da área verde.
Primeiro, área verde. O artigo 3 do DL número 58/37, vigente ao tempo do registro do loteamento, não vedou a alteração do uso das áreas institucionais. O artigo 17 da Lei Federal número 6.736/79 se aplica primordialmente ao loteador e ainda que aplicável por extensão à administração. Não veda pequena alteração no uso do bem, desde que presente o interesse público. 2. Área verde, alteração. Não havia óbice legal ou constitucional autorização dada pela Lei Municipal de número 1061/80 para a construção de uma ponte e de uma passagem na área verde do loteamento, para acesso à escola então construída. A disposição mais rigorosa do inciso 7 do artigo 180 da Constituição do Estado não retroage, e a autorização foi indiretamente convalidada pela nova redação dada pela ECE número 23/07, que referendou a instalação de equipamentos públicos nas áreas institucionais ser consolidados até dezembro de 2004. Legalidade da autorização concedida pela lei local e pela abertura da rua. Ilegalidade, no entanto, da ampliação da autorização em prejuízo da área verde. Terceiro, a área de preservação permanente, a feitura da ponte na área de preservação permanente do Córrego do Moinho não é objeto do processo. Necessidade de licenciamento ambiental, no entanto, a ser vista no momento oportuno. Improcedência, apelação desprovida pelo TJ de São Paulo, voto número AC 8.371/12, apelação número 911-0326-64-2006, Câmara Reservada ao Meio Ambiente. A dotação orçamentária vem do próprio convênio e seguido anexo à certidão de demais documentos necessários à compreensão do projeto. Sem mais, e contando o conhecimento que Guarulhos segresse a Casa Legislativa, esperamos a deliberação e aprovação dessa importante propositura, reiterando o protesto de estima e respeito. Bom Jesus dos Perdões, 12 de agosto de 2013, Eduardo Henrique Macedo, Prefeito Municipal. Projeto de Lei de número 53/2013, de 12 de agosto de 2013, dispõe sobre desafetação de parte da rua José B.A. e Silva, da matrícula número 70.841 do Registro de Imóveis da Comarca de Atibaia, no Distrito Industrial. Eduardo Henrique Macedo, Prefeito Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele, Prefeito Municipal, sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a promover a desafetação de parte da rua José B.A. da Silva, da matrícula número 70.841 do Registro de Imóveis da Comarca de Atibaia, no Distrito Industrial do município de Bom Jesus dos Perdões, com as seguintes descrições. Inicia-se na estaca número 24, confrontando com a gleba C e com a marginal da rodovia Dom Pedro I. Desta segue em linha reta pela marginal da rodovia Dom Pedro I, sentido Atibaia-Nazaré Paulista, na extensão de 28,58 metros, até a estaca número 25. Desta estaca, deflete à direita e segue em curva na extensão de 14,14 metros, e segue confrontando com a gleba B num rumo de 76 graus, 39,58, com 10 metros. Daí segue à direita confrontando com a designada área 2, com 14 metros. Daí deflete à direita com uma distância de 9 metros num rumo de 76, 39,58 SE, em curva na extensão de 14,14 metros até a esta número 24, onde teve início e finda, perfazendo uma área total de 291,23 metros quadrados. Artigo 2º. A área desafetada será destinada à construção de parte da estação elevatória de esgoto, atendendo às necessidades do processo de número
310/2013, assinado com a Secretaria de Saneamento Básico e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Bom dos Perdões, Estado de São Paulo, em 12 de agosto de 2013. Eduardo Henrique Macei, Prefeito Municipal. Justificativa. Senhor Presidente, ilustres vereadores, o município de Bom Jesus dos Perdões sempre buscou a construção de sua estação de tratamento de esgoto, preservando a natureza que hoje sofre com o despejo do esgoto sem tratamento. Em conjunto com o esforço de todos, conseguimos a assinatura de convênios em que será construída a estação de tratamento de esgoto. O projeto cujo objeto do convênio firmado, conjuntamente à Secretaria de Saneamento Básico e Recursos Hídricos, necessita de um terreno com a metragem que se pretende desafetar. Antecipando-se a eventuais discussões sobre a possibilidade ou não da desafetação de área de recreio e lazer, insta pontuar que a Constituição Estadual, em seu artigo 180, não apresenta qualquer proibição. Artigo 180. No estabelecimento de diretrizes e normas relativas ao desenvolvimento urbano, o Estado e o município assegurarão. 7º. As áreas definidas em projetos de loteamento como áreas verdes ou institucionais não poderão ter sua destinação, fim e objetivos originalmente alterados, exceto quando a alteração da destinação tiver como finalidade a regularização de b. Equipamentos públicos implantados com uso diverso da destinação, fim e objetivos originalmente previsto quando da aprovação do loteamento. Parágrafo 1º. As exceções contempladas na alíneas A e B do inciso 7 deste artigo serão admitidas desde que a situação das áreas objeto de regularização esteja consolidada até dezembro de 2004. E mediante a realização de compensação, que se dará com a disponibilização de outras áreas livres, o que contém equipamentos públicos já implantados nas proximidades das áreas objeto de compensação. Assim, insta pontuar que as áreas de lazer não foram contempladas com a restrição. A argumentação é oca, desprovida de conteúdo e fundamento, devendo ser repudiada pelo Judiciário. Nesse sentido, a jurisprudência do TJSP, ação direta de inconstitucionalidade, desafetação da área denominada como de lazer, situada em conjunto habitacional, dentre os bens de uso comum do povo, alegação de que as áreas verdes ou inconstitucional não podem ter sua destinação alterada, como prescreve o artigo 180, inciso 7 da Constituição do Estado, improcedência, norma constitucional que não tem o alcance pretendido. Não pode o Estado impor ao município qualquer limitação à sua competência para a ordenação do solo urbano, competindo-lhe apenas traçar diretrizes de caráter geral, nas hipóteses de micro-regiões, quando venham afetar mais de um município. Disposição demais que somente se aplica às áreas verdes e às institucionais, não alcançando outras, como de lazer, TJSP, órgão especial do Tribunal de Justiça. Ação direta de inconstitucionalidade número 62.460.0/2, São Paulo. Ação civil pública, Tremembé, Jardim Residencial Eldorado, área verde institucional. Lei Municipal número 1061/80, autorização de construção de ponte e passagem para o acesso à escola ali construída. Pedido de desvazimento da rua e recomposição da área verde. Primeiro, área verde. O artigo 3 do DL número 58/37, vigente ao tempo do registro do loteamento, não vedou alteração do uso das áreas institucionais. O artigo 17 da Lei Federal número 6.766/79 se aplica primordialmente ao loteador e, ainda que aplicável
por extensão, administração, não veda pequenos loteador e ainda que aplicável precisa não veda pequenos loteador. Alteração no uso do bem, desde que presente o interesse público. Segundo, área verde, alteração. Não havia óbice legal ou constitucional, autorização dada pela Lei Municipal de número 1061/80 para a construção de uma ponte e de uma passagem na área verde do loteamento para o acesso à escola então construída. A disposição mais rigorosa do inciso 7 do artigo 180 da Constituição do Estado não retroage, e a autorização foi indiretamente convalidada pela nova redação dada pela ECE número 23/2007, que referendou a instalação de equipamentos públicos nas áreas institucionais ser consolidado até dezembro de 2004. Legalidade da autorização concedida pela lei local e pela abertura da rua. Ilegalidade, no entanto, da ampliação da autorização em prejuízo da área verde. 3. Área de preservação permanente. A feitura da ponte na área de preservação permanente do Córrego do Moinho não é objeto do processo. Necessidade de licenciamento ambiental, no entanto, a ser vista no momento oportuno. Improcedência pela ação desprovida do TJSP, voto número AC 8.371/12, apelação número 911-0326-64-2006, Câmara Reservada ao Meio Ambiente. A dotação orçamentária vem do próprio convênio e seguindo o anexo a certidão e demais documentos necessários à compreensão do projeto. Sem mais, e contando o conhecimento de Guarida Segredas da Casa Legislativa, esperamos a deliberação e aprovação desta importante propositura, reiterando o protesto de estima e respeito. Bom Jesus dos Perdões, 12 de agosto de 2013. Eduardo Henrique Macei, Prefeito Municipal de Bom Jesus dos Perdões. Projeto de Lei número 47/2013, de 30 de julho de 2013, dispõe sobre, autoriza a Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, São Paulo, a receber, mediante repasse efetuado pelo Governo do Estado de São Paulo, recursos financeiros a fundo perdido. Eduardo Henrique Macei, Prefeito Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais e de acordo com o que aprovou a Câmara Municipal, promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado. Primeiro, receber através de repasses, efetuado pelo Governo do Estado de São Paulo, recursos financeiros a fundo perdido, procedente do Tesouro do Estado. Segundo, assinar termo de convênio com o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo, necessária obtenção dos recursos financeiros previstos no inciso 1 desse artigo, bem como as cláusulas e condições estabelecidas pela referida Secretaria. Artigo 2º. Os recursos financeiros mencionados no artigo anterior destinar-se-ão especificamente à aquisição de instrumentos e uniformes para a banda marcial para o município de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo. Artigo 3º. Os encargos que a Prefeitura vier a assumir no referido convênio correrão por conta de verbas próprias constantes no orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, em 30 de julho de 2013. Eduardo Henrique Macei, Prefeito Municipal. Justificativa do projeto de lei de número 47/2013. Excelentíssimo Senhor Presidente e nobres vereadores, pelo presente termo e acordado com as formalidades regimentais dessa egressa Casa de Leis, indico à mesa, ouvido o douto plenário, para que analise e aprove a presente propositura do projeto de lei, para que a Prefeitura possa firmar convênio com o Estado, e estando em conformidade com o objeto de aquisição de instrumentos e uniformes para a banda marcial do município, que será adquirido através de recursos oriundos do Governo do Estado de São Paulo, pela Secretaria do Estado da Cultura de São Paulo.
Como é de conhecimento dos nobres vereadores, a Banda Municipal Jovem de Bom dos Perdões iniciou suas atividades em março de 2009. Desde então, vem se apresentando em inúmeros eventos, dentro e fora do município. Para que possamos mensurar essa grande atividade da banda, podemos pegar o ano de 2012, quando registramos nada menos do que 33 apresentações. A Banda Municipal Jovem nunca teve um uniforme confeccionado especialmente para seus elementos, e para apresentar-se, vem-se utilizando uma antiga vestimenta de fanfarra, que além de desgastada pelo uso, pois existe há nada menos do que 10 anos, e teve de ser adaptado, costurado, aumentado ou diminuído para que pudesse ser utilizado pelas crianças da banda. E ainda visto que a faixa etária das crianças varia entre 6 e 16 anos, registrando um constante crescimento desses jovens, o que exige frequentes ajustes. São nessas circunstâncias que a Banda Musical Jovem, Banda 6 de Agosto e Circo Escola de Bom Jesus dos Perdões, diante dessa emenda, vislumbram comprar os seus próprios uniformes. Assim, tendo em vista que o governo estadual disponibiliza o recurso, que o município não suportaria arcar com esses ônus e que o resultado é benéfico à população, faz-se necessária a presente propositura e a consequente aprovação, para iniciarmos o processo de adesão ao convênio. Sem mais, contando com o discernimento que Guarina segrega a Casa Legislativa, aguardamos a aprovação do projeto em pauta e renovamos o protesto de estima e distinta consideração. Bom Jesus dos Perdões, 30 de julho de 2013. Eduardo Henrique Macei, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar de número 04/2013, de 31 de julho de 2013. Regulamenta no município de Bom Jesus dos Perdões o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor individual, de que trata a Lei Complementar Federal de número 123, de 14 de dezembro de 2006, e atualizações vigentes e da outras providências. O Prefeito Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei regulamenta o tratamento jurídico diferenciado, simplificado e favorecido, assegurando o microempreendedor individual, o MEI, o microempresa ME e empresa de pequeno porte, doravante simplesmente denominada MEI, ME e PP, em conformidade com o que dispõe os artigos 146, 3D, 170,9 e 179 da Constituição Federal e a Lei Complementar Federal número 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações vigentes criando a Lei Geral Municipal da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, Microempreendedor Individual de Bom Jesus dos Perdões. Parágrafo único. Os valores de enquadramento e definição dos microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequenos portes serão definidos pela legislação federal pertinente e suas atualizações. Artigo 2º. Esta lei estabelece normas relativas: primeiro, ao incentivo fiscal; segundo, à fiscalização. Parágrafo único. A isenção que trata o artigo 4 da Lei Complementar número 123/2006, complementada pela Lei Complementar número 128/2008, se refere somente para a abertura de novas empresas, que se adequam à legislação pertinente, inclusive em relação à taxa da vigência sanitária local, não sendo aplicável nas alterações em razão social e renovação posteriores à abertura. Artigo 3º. Os processos de aberturas, registro, alteração e baixa de microempreendedor individual, bem como qualquer exigência para o início de seu funcionamento, deverão ter trâmite especial e simplificado. Artigo 4º. Fica permitido o funcionamento residencial de estabelecimentos comerciais, pequenas manufaturas e não poluentes ou de prestação de serviço cujas
atividades estejam de acordo com o Código de Postura, Vigilância Sanitária, Meio Ambiente, desde que não acarretem inviabilidade no trânsito, sossego público e lei de zoneamento municipal ou legislação específica. Artigo 5º. Os requisitos de segurança sanitária, metodologia, controle ambiental e prevenção contra incêndio para os fins de registro e legalização de empresários e pessoas jurídicas deverão ser simplificados, racionalizados e uniformizados pelos órgãos envolvidos na abertura e fechamento de empresas, no âmbito de suas competências, quando o município fizer adesão ao Sistema Integrado de Licenciamento, SIL, junto ao governo estadual. Artigo 6º. Será concedido alvará após a verificação dos trâmites legais estabelecidos na fiscalização. Artigo 7º. O alvará será concedido após a verificação da data da abertura da empresa, da verificação da certidão negativa do pagamento dos tributos devidos, da regularidade do imóvel com a BITSE, da verificação da exigência de porta comercial ou de atividades em residência, da vistoria do fiscal para verificação de zoneamento e quantidade de funcionário, da solicitação do livro de registro de funcionários e da conferência do faturamento. Artigo 8º. As microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor individual, optando pelo Simples Nacional, recolherão imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISS-KM, com base nessa lei, em consonância com a Lei Complementar Federal número 123, de 14 de dezembro de 2006, e suas atualizações e regulamentação pelo Comitê Gestor de Simples Nacionalidade. Artigo 9º. Os microempreendedores individuais com porta comercial terão os seguintes benefícios fiscais. Primeiro, no primeiro ano de abertura da empresa, isenção de 100% no pagamento de taxa de licenciamento e fiscalização para a localização, instalação e funcionamento. Segundo, no segundo ano após a abertura da empresa, será dada a redução de 50% no pagamento de taxa de licença e fiscalização para a localização, instalação e funcionamento. Terceiro, no terceiro ano após a abertura da empresa, será pago o valor normal, cobrado de todas as empresas na taxa de licença e fiscalização para localização, instalação e funcionamento. Artigo 10. Os microempreendedores individuais com estabelecimentos na residência terão o seguinte benefício fiscal. Primeiro, terão isenção de 100% no pagamento da taxa de licença e fiscalização para localização, instalação e funcionamento, desde que atendem os requisitos legais estabelecidos na legislação federal vigente. Artigo 11. São imunes de imposto os templos de qualquer culto no que se refere ao patrimônio, renda e serviços vinculados às suas atividades essenciais. Artigo 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do primeiro dia útil subsequente à sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as demais disposições em contrário. Bom Jesus Perdões, 31 de julho de 2013. Eduardo Henrique Macedo, Prefeito Municipal. Justificativa do projeto de lei complementar número 04/2013. Excelentíssimo Senhor Presidente e nobres vereadores, o presente projeto visa regulamentar no município de Bom Jesus Perdões o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor individual, de que trata a Lei Complementar Federal número 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto a alguns aspectos dos benefícios fiscais e da fiscalização desse tipo de empresa. Cada vez mais, os empresários têm optado por serem microempresas em suas diferentes modalidades, tendo em vista principalmente o tratamento diferenciado que a lei fixou para essa atividade. Nossa legislação manteve esse tratamento diferenciado simplesmente criando regras que permitam tanto ao setor fiscal
como ao tributário ter parâmetros para seguirem na relação com esse tipo de empresas. Sem mais, e contando com o conhecimento que ainda segrega a Casa Legislativa, esperamos a deliberação dessa propositura, reiterando o protesto de estima e respeito. Bom Jesus dos Perdões, 31 de julho de 2013. Eduardo Henrique Macei, Prefeito Municipal. Bem, terminado a leitura dos projetos de lei 52, 53, 47 e projeto de lei 04/2013, os mesmos serão encaminhados para as comissões para estudos e pareceres. Solicito agora ao nobre segundo secretário, vereador Hélio Gonçalves, para que proceda a leitura do expediente dos senhores vereadores. Moção número 004/2013. Apresentamos à mesa, ouvido o douto plenário e cumpridas as formalidades regimentais, a presente moção de agradecimento ao deputado estadual Alcides Araújo dos Santos, Alcides Amazonas, do Partido Comunista do Brasil, por relevantes auxílios prestados à cidade de Bom Jesus dos Perdões. Justificativa. Como é do conhecimento entre todos nós desta Igreja Casa de Leis, o ilustre deputado estadual Alcides Amazonas não mediu esforços para nos auxiliar durante nossa luta quando do movimento de combate à construção do presídio instalar em nossa cidade. Participou da magnífica passeata de manifestação e fez inflamado discurso em oposição à instalação daquele indesejável instituto prisional que o Estado de São Paulo visava construir em nosso município, ajudando com sua ilustre presença e empolgação. Participou também da reunião e manifestação levada a cabo no plenário Paulo Kobayashi, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Ocasião lá estivemos juntos com um grande número de políticos e povo de toda a nossa região. Somos gratos por tudo o que fez por Bom Jesus dos Perdões. Portanto, é com total merecimento que ofertamos esta moção de agradecimento ao ilustríssimo deputado pela sua eficaz e colaboração à nossa cidade, a esta Casa de Leis e aos nossos munícipes perdoenses. Sala de Sessões, 8 de agosto de 2013. Vereador Alexandre Miguel Aparecido da Silva, Diego Mendes de Souza Carribeiro, Hélio José Viana Gonçalves, José Fernando de Oliveira, Paulo Sebastião Bueno, Pedro Domingues de Oliveira, Raimundo Aparecido Bueno, Rosângela de Souza Pavani Escudeiro, Rosilene Camargo Pazinato, Valdomiro de Paiva, Vanderlei Bocuse Teixeira. Moção número 005/2013. Apresentamos à mesa, ouvido o douto plenário e cumpridas as formalidades regimentais, a presente moção de agradecimento à deputada federal Janete Rocha Pietá, do Partido dos Trabalhadores, por relevantes auxílios prestados à cidade de Bom Jesus dos Perdões. Justificativa. Como é do conhecimento entre todos nós dessa Igreja Casa de Leis, a ilustre deputada federal Janete Rocha Pietá não mediu esforços para nos auxiliar durante nossa luta quando do movimento de combate à construção do presídio que se instalar em nossa cidade. Participou da magnífica passeata de manifestação e fez inflamado discurso em oposição à instalação daquele indesejável instituto prisional que o Estado de São Paulo visava construir em nosso município, ajudando com sua ilustre presença e empolgação. Portanto, é com total merecimento que ofertamos a esta moção de agradecimento à ilustríssima deputada pela sua eficaz e colaboração à nossa cidade, a esta Casa de Leis e aos nossos munícipes perdoenses. Sala de Sessões, 8 de agosto de 2013. Alexandre Miguel Aparecido da Silva, Diego Mendes de Souza Carribeiro, Hélio José Viana Gonçalves, José Fernando de Oliveira, Paulo Sebastião Bueno, Pedro Domingues de Oliveira, Raimundo Aparecido Bueno, Rosângela de Souza Pavani Escudeiro, Rosilene Camargo Pazinato, Valdomiro de Paiva, Vanderlei Bocuse Teixeira. Terminado a leitura do expediente dos senhores vereadores, com relação à moção número 5,
de agradecimento à deputada federal Janete Rocha Pietá, e a moção número 4, 2013, moção de agradecimento ao deputado estadual Alcides Amazonas. Os senhores gostariam de se manifestar com relação às moções? Então, ninguém se manifestando, eu coloco a moção número 4/2013 em votação pelo plenário. A moção de agradecimento ao deputado estadual Alcides Amazonas. Vereador Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Aprovado. Vereador Diego Mendes de Souza Caribeiro. Aprovado. Vereador Hélio José Viana Gonçalves. Aprovado. Vereador José Fernando de Oliveira. Aprovado. Vereador Pedro Domingos de Oliveira. Aprovado. Vereadora Rosângela de Souza Pavani Escudeiro. Aprovado. Vereadora Rosilene Camargo Pazinato. Aprovado. Vereador Raimundo Aparecido Bueno. Aprovado. Vereador Valdomiro de Paiva. Aprovado. Vereador Vanderlei Bocuse Teixeira. Aprovado. Portanto, a moção número 4/2013, moção de agradecimento ao deputado estadual Alcides Amazonas, foi aprovado por unanimidade de votos. Coloco também em votação pelo plenário a moção número 5/2013, moção de agradecimento à deputada federal Janete Pietá. Senhor presidente, Pois não, vereador. só para ilustrar a excelente indicação do voto de aplauso da vereadora Rose, dizer que esses deputados, digo do meu do Partido Verde, o deputado, dois ou três do Partido do PT, o Alcides Amazonas, foram o que deram apoio à nossa manifestação quando na Assembleia, lembrando que nenhum deputado da base aliada do governo deu a cara naquele momento, se mostrando insatisfação com a penitenciária. Então eu acho louvável essa bela propositura da vereadora, tendo em vista a grande importância e ânimo que esses deputados deram na nossa manifestação. Parabéns. Obrigado, vereador Fernando. Mais alguém gostaria de fazer comentário? Então, coloco em votação pelo plenário a moção número 5/2013, moção de agradecimento à deputada federal Janete Pietá. A moção número 5/2013 está em votação pelo plenário. Vereador Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Aprovado. Vereador Diego Mendes de Souza Caribeiro. Aprovado. Vereador Hélio José Viana Gonçalves. Aprovado. Vereador José Fernando de Oliveira. Aprovado. Vereador Pedro Domingos de Oliveira. Aprovado. Vereadora Rosângela de Souza Pavani Escudeiro. Aprovado. Vereadora Rosilene Camargo Pazinato. Aprovado. Vereador Raimundo Aparecido Bueno. Aprovado. Vereador Valdomiro de Paiva. Aprovado. Vereador Vanderlei Bocuse Teixeira. Aprovado. A moção número 5/2013, moção de agradecimento à deputada federal Janete Pietá, foi aprovada por unanimidade de votos. Agora passo novamente a palavra ao vereador Hélio, segundo secretário, para que proceda a leitura do expediente recebido de terceiros. Brasília, 8 de agosto de 2013. Referência 004-396. Informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde. Beneficiário: Fundo Municipal de Saúde de Bom Jesus Perdões. Programa Pagamento de Teto Municipal da Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e Hospitalar. Data de 6/8/2013, valor bruto de R$ 45.383,45. Brasília, 8 de agosto de 2013. Número referência 007-600. Informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde. Beneficiário: Fundo Municipal de Saúde de Bom Jesus Perdões. Programa Pagamento de Piso Estratégico Gerenciamento de Risco. Valor bruto R$ 1.412.000. Isso.
Brasília, 8 de agosto de 2013. Informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo da Lei número 9.452, beneficiário Fundo Municipal de Saúde de Bom Jesus Perdões, Programa Pagamento de Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária, valor bruto R$ 2.501,55. Terminado, senhor presidente. Terminada a leitura do expediente recebido de terceiros, as mesmas ficarão à disposição dos novos vereadores, como também de qualquer outro interessado. Antes, eu gostaria de fazer uma leitura de um ofício que nos foi enviado do deputado Campos Machado. Eu acho que é um assunto pertinente e eu gostaria de passar aos senhores. Deputado estadual Campos Machado, gabinete da liderança do PTB São Paulo. Senhores vereadores, o povo brasileiro vive um momento de medo e intranquilidade onde a sociedade clama para que seja ouvido o seu grito de socorro. É preciso que os mecanismos de participação popular sejam acionados, que nossa democracia seja exercida conjuntamente por representantes livremente eleitos por nós e, na medida do possível, diretamente pelos cidadãos. A soberania popular, dessa maneira, torna-se viva e representa a palavra-chave para embasar a vontade de participação da sociedade nas questões sociais do país. No momento em que jovens menores de idade praticam crimes hediondos que horrorizam e causam comoção nacional, que os mesmos adolescentes inimputáveis destroem famílias, despedaçam corações maternos, a sociedade não pode se calar. Numa hora em que jovens menores de idade, que têm absoluta noção das barbaridades que estão praticando, transtornam pais que pretendiam tornar seus filhos cidadãos prontos para ingressar à nação, engrandecer a nação. O que podemos observar é uma grande desorganização social. A minha luta pela redução da maioridade penal é antiga. Em 1993, promovi uma campanha para a coleta de assinaturas, com a finalidade de mudança na Constituição, e na oportunidade fora acolhida 1 milhão de assinaturas. Passados 25 anos, sem que qualquer solução para o problema tenha sido concretizada, retomo então essa batalha, porque tenho a certeza de ser necessária e urgente uma consulta à opinião pública para decidir essa questão institucional de interesse coletivo. A nossa Constituição Federal, no seu artigo 14, inciso 1º, assegura como direito político a convocação de plebiscito, que representa o oportuno instrumento de participação popular na atividade legislativa. Vamos então, companheiros legisladores, exigir que o Congresso Nacional convoque um plebiscito para que o povo seja ouvido e opine sobre qual a idade para a maioridade penal. Está marcado para o dia 22 de agosto, às 19 horas, no plenário Franco Montoro da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o lançamento dessa importante campanha nacional, e sua presença é imprescindível. É hora de uma ampla discussão, e para isso solicito ao nobre presidente que a Casa Legislativa do seu município apresente também moção de apoio para a realização dessa consulta popular, a fim de que haja um vasto debate sobre a controvertida questão. Peço ainda que seja enviada a cópia para a nossa liderança. Com os meus protestos de estima, subscrevo-me atenciosamente, deputado Campos Machado, presidente estadual do PTB São Paulo,
e secretário-geral da Executiva Nacional e líder da bancada na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então fica aqui lido esse ofício aos novos vereadores. Se os senhores achar de interesse que essa Casa Legislativa apresente uma moção, nós podemos apresentar já na próxima sessão ordinária dessa Casa. Então, nesse momento, eu coloco a tribuna à disposição. O vereador inscrito para usar a palavra é o vereador Valdomiro de Paiva. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, internautas, boa noite. O vereador vem à tribuna para fazer um comentário sobre a tramitação de alguns projetos que estavam nessa casa e que na noite de hoje também deram entrada, e nós votamos a favor pela sua inclusão na pauta, por entender ser de suma importância para a realização de obras no nosso município. O projeto 52/2013, o Executivo está propondo a desafetação de uma área para a construção do tratamento da rede de esgoto relacionado ao bairro Parque Hortência. Na verdade, é com relação à estação elevatória de esgoto. E o projeto 53 é com relação ao esgoto, provavelmente aqui da Vila São José, já que a área fica localizada no fundo, lá nas proximidades da Avenida Bom Jesus, que é a antiga Marginal, e próximo ao Distrito Industrial. Então é de suma importância, por quê? Porque realmente precisa acelerar a construção dessa elevatória para que a gente possa captar o esgoto. Bom Jesus P2 não tem nenhuma porcentagem de esgoto tratado. E nós não podemos estar jogando o esgoto aí a céu aberto, e muito menos no rio. Então é de suma importância essa propositura por parte do Executivo, e mais importante é da nossa aprovação. Por isso que a gente abriu essa exceção para a inclusão na pauta da ordem do dia desses dois projetos. Então eu entendo que quando vai beneficiar os municípios, nós não temos que medir esforços, né? Essa casa tem procurado ajudar muito o Executivo em todos os sentidos, para que a gente possa dar uma alavancada na situação do município. Então não há um porquê, nem acredito que há qualquer contestação por parte do Executivo com relação aos vereadores, em relação ao projeto que é de interesse coletivo. Também deve entrar na segunda parte da sessão alguns projetos na qual esse vereador, como membro da comissão e provavelmente, obviamente em plenário, vai votar a favor, para que a gente possa realmente ajustar essa situação e dar um ênfase no trabalho aí para que o Executivo acelere o seu governo. O projeto
30/2012, é uma propositura de extinção de um cargo na cultura e, na verdade, criando mais 2 cargos. Isso, não que nós estamos criando novos cargos, nós estamos extinguindo um cargo que atinge mais ou menos um vencimento de em torno de R$ 1.000 a R$ 800 e criando 2 de R$ 1.000 e o outro de R$ 800, para que a gente possa realmente ampliar as atividades culturais no município. O projeto de lei 35/2013, ele fala sobre a criação do cargo de tratorista. Isso depende de concurso público, né? Então precisa criar o cargo, a prefeitura vai abrir o concurso para que a gente possa também fazer um trabalho voltado à agricultura. E é necessário realmente que tenha uma pessoa para que conduza o trator e faça os trabalhos voltados a essa pasta. O cargo de tratorista não tem nada a ver com o cargo de motorista. Então, é preciso definir essas situações para que amanhã o sindicato não venha para cima da prefeitura e diz que está havendo desvio de função, né? Alguns motoristas têm usado o trator para essas finalidades, o que contraria a lei. Com relação ao projeto de lei 38/2013, na qual aumenta a quantidade de funções de confiança, está sendo proposto por esta casa, para a maioria dos vereadores, uma emenda no sentido de somente permanecer o cargo de coordenador do CRAS, onde será implantado na Vila Operária. Para que haja a implantação do CRAS, é necessário ter o cargo efetivo de coordenador. E o CRAS é um órgão agregado da Secretaria da Ação Social, que realmente executa vários programas e projetos que viabilizam, inclusive, recursos para o município. Então, é de suma importância essa propositura, esperamos que não seja vetado. O projeto de lei 44/2013, ele dispõe, vou falar do projeto 44/2013 e também do 45/2013, que é de suma importância, que é repassar um complemento de recursos para o casulo. O casulo, ele desenvolve uma atividade no município que deveria o município estar fazendo, mas como o município não está fazendo essa parte, o casulo, que cuida das crianças, né? Realmente as crianças são pobres, situação de risco, sem contar o abrigo que existe em Atibaia, onde há necessidade de vagas para abrigar somente adolescentes que estão em situação de risco, o que é uma parceria, né? Um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, com o Ministério Público. Inclusive, gostaria de fazer uma colocação onde, de forma distorcida, algumas pessoas informou que esse vereador seria contra a aprovação desse projeto. Muito pelo contrário. Porque eu sempre defendi entidades que prestam serviços relevantes no município. E o casulo é uma dessas entidades. Por isso, todo o pessoal que lá trabalha, sua direção, sua equipe, monitores, merece o nosso respeito e o nosso crédito. Então, jamais esse vereador seria contra. Muito pelo contrário, sou a favor. Com relação ao projeto 47/2013, aonde ele dispõe sobre uma parceria de convênio entre a Prefeitura de Bom Jesus dos Perdões com o Estado de São Paulo para receber recursos financeiros ao fundo perdido, que é uma verba, uma emenda que foi feita para que seja contemplado a banda da nossa cidade. Isso é de suma importância, porque pode investir aí no seu uniforme e em aquisição até de instrumentos. Também não há porquê ser contra, muito pelo contrário, somos a favor. Projeto de Lei 4/2013, ele regulamenta no município de Bom dos Perdões o tratamento diferenciado entre o microempreendedor. Isso é importante porque é um incentivo a mais que será dado a esse microempreendedor, até porque a lei faculta,
para que a gente possa, inclusive, dar incentivo para aqueles que querem montar a sua pequena empresa, né? Isentando aí de taxa, de alguma burocracia que antes existia. Então, é de suma importância essa aprovação. Então, veja bem, essa colocação, dizendo para vocês o quanto que quando a coisa é de interesse do município, essa casa não protela não. Dá oportunidade ao executivo para que ele esteja respaldado para executar essas ações. Só que a gente, né, o vereador tem sempre batido nessa tecla, que realmente coloca essas ações em prática, né, para que a gente possa dar aí uma nova cara para a nossa cidade. O segundo secretário leu 3 telegramas recebidos aqui de Brasília, do Ministério da Saúde, com relação a alguns recursos que vêm para o Fundo Municipal da Saúde. Valores relativos, né, aqui 2.501, valor de 1.412 e um valor de 45.393. Isso é importante e eu gostaria de fazer essa colocação, que o governo federal e o governo estadual têm colaborado, têm ajudado o nosso município. Então precisamos somente arregaçar as mangas, ir para a rua, fazer as necessidades, as obras, né, que realmente o município tanto precisa. Então é de suma importância a aprovação desses projetos e tornar pública essa situação. Quero aqui também externar o cumprimento, né, iniciativa primeira da vereadora Rose, das moções, e espero que nas outras sessões também sejam concedidas essas outras moções a outros deputados, a outras pessoas que tanto nos ajudaram nessa luta contra o presídio não Bom Jesus dos Pedões. Então, parabéns a essa iniciativa, muito merecida, porque foram 2 deputados que realmente não mediram esforço para ajudar a nossa cidade. Para finalizar, gostaria de ressaltar, estive participando da conferência no sábado lá no município de Nazaré, sobre a cultura, aonde foi tratado diretrizes de suma importância para os 2 municípios. Eu acho que é com esta parceria que nós vamos andar, né? Bom Jesus dos Pedões e Nazaré Paulista hoje estão de mão dadas, reivindicando, propondo ações para a nossa cidade. Então é de suma importância, porque nós estivemos presentes lá representando o município e foi discutido também com o pessoal da cultura de Nazaré várias proposituras aí para os próximos anos em Bom Jesus dos Pedões. O momento é só, presidente. Obrigado ao vereador Valdomiro. Como não há mais nenhum vereador inscrito nessa primeira parte da sessão, eu vou suspender a sessão pelo tempo regimental e retornaremos no prazo de 5 minutos. Alô. Senhores vereadores, eu reabro a sessão e solicito à primeira secretária para que proceda a chamada regimental para a constatação de ordem plenária. Vigésima terceira sessão ordinária, 12/8/2013. Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Presente. Diego Mendes de Souza Carribeiro. Presente. Hélio José Viana Gonçalves. Presente. José Fernando de Oliveira. Presente. Paulo Sebastião Bueno. Presente. Pedro Domingos de Oliveira. Rosilene Camargo Pazinato. Presente. Rosângela Pavani Escudeiro. Presente. Valdomiro de Paiva. Presente. Raimundo Aparecido Bueno. Presente. Vanderlei Bocuse Teixeira. Presente. Havendo quórum legal,
coloco o projeto de lei número 06/2013, de autoria do vereador Paulo Sebastião Bueno, alteração de zoneamento em discussão em segundo turno. Os senhores gostariam de tecer comentários sobre o projeto de alteração de zoneamento em segundo turno? Ninguém se manifestando, coloco em votação pelo plenário o projeto de lei número 06/2013, alteração de zoneamento. O projeto de lei 06/2013 está em votação pelo plenário em segundo turno. Vereador Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Aprovado. Vereador Diego Mendes de Souza Caribeiro. Aprovado. Vereador Hélio José Viana Gonçalves. Aprovado. Vereador José Fernando de Oliveira. Aprovado. Vereador Pedro Domingos de Oliveira. Aprovado. Vereadora Rosângela de Souza Pavani Escudeiro. Aprovado. Vereadora Rosilene Camargo Pazinato. Aprovado. Vereador Raimundo Aparecido Bueno. Aprovado. Vereador Valdomiro de Paiva. Aprovado. Vereador Vanderlei Bocuse Teixeira. Aprovado. Portanto, o projeto de lei número 6/2013, alteração de zoneamento, foi aprovado por unanimidade em segundo turno. Agora volto a palavra à primeira secretária para que proceda a leitura do expediente das comissões referente ao projeto de lei número 30/2013, Cargos da Cultura. Bom Jesus dos Perdões, 19 de junho de 2013. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Comissão de Finanças, Orçamento e Contabilidade. Comissão de Obras, Serviços Públicos e Funcionalismo Público. Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo. Parecer conjunto. Número 04/2013. Nós, abaixo assinados, membros da comissão acima citadas, tivemos em mãos para analisar e emitir um parecer conjunto sobre o projeto de lei de número 30/2013, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, dispondo sobre: extingue a lei de número 2091/2012 e cria os cargos em comissão de assessor de artes musicais da cultura e assessor administrativo de tradição folclórica da cultura. Parecer conjunto dos relatores. Da análise do projeto de lei, verifica-se que é constitucional. A par disto, conforme exposto na justificativa, não haverá aumento de despesa com o subsídio, porque somados subsídios, esses atingem os subsídios do cargo extinto. O aumento das despesas com os reflexos previdenciários estão suportados pelo orçamento, cujo impacto na folha não atinge o limite estabelecido pela LRF, com gastos de pessoal. A divisão das funções em 2 cargos busca a eficiência do serviço público, cujo interesse público é na transmissão das tradições folclóricas e culturais do município e na transmissão de conhecimento de música às gerações futuras, visando principalmente ao jovem. Opinamos favoravelmente a aprovação do projeto de lei. Nosso parecer, portanto, é favorável. Todos os demais membros das comissões temáticas acima citadas também somos favoráveis à aprovação do projeto de lei de número 30/2013. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Rosângela de Souza Pavani Escudeiro, presidente. José Fernando de Oliveira, relator. Valdomiro de Paiva, membro. Comissão de Finanças, Orçamento e Contabilidade. Rosilene Camargo Pazinato, presidente. Diego Mendes de Souza Carribeiro, relator. Hélio José Viana Gonçalves, membro.
Comissão de Obras, Serviços Públicos e Funcionalismo Público. Raimundo Aparecido Bueno, presidente. Rosângela de Souza Pavani Escudeiro, relatora. Alexandre Miguel Aparecido da Silva, membro. Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo. Rosilene Camargo Pazinato, presidente. Vanderlei Bocuse Teixeira, relator. Pedro Domingos de Oliveira, membro. Terminado a leitura dos pareceres das comissões referente ao projeto de lei número 30/2013, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, dispondo sobre extingue a lei 2091/2012 e cria os cargos em comissão de assessor de artes musicais, da cultura e assessor administrativo de tradições folclóricas da cultura. Senhores e senhoras vereadores, gostariam de se manifestar? Ninguém manifestando, eu coloco o projeto de lei número 30/2013 em votação pelo plenário em primeiro turno. Vereador Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Aprovado. Vereador Diego Mendes de Souza Caribeiro. Aprovado. Vereador Hélio José Viana Gonçalves. Aprovado. Vereador José Fernando de Oliveira. Aprovado. Vereador Pedro Domingos de Oliveira. Aprovado. Vereadora Rosângela de Souza Pavani Escudeiro. Aprovado. Vereadora Rosilene Camargo Pazinato. Vereador Raimundo Aparecido Bueno. Aprovado. Vereador Valdomiro de Paiva. Aprovado. Vereador Vanderlei Bocuse Teixeira. Aprovado. Portanto, o projeto de lei número 30/2013 foi aprovado por unanimidade de votos em primeiro turno. Gostaria também de comunicar os nomes dos vereadores, como é desejo de alguns dos vereadores aqui desta casa. Gostaria de fazer uma consulta aqui no plenário da retirada da ordem do dia da votação do projeto de lei 52/2013, de autoria do chefe do Executivo Municipal, dispondo sobre desafetação da área destinada ao sistema de recreio do Parque Hortência. Projeto de lei número 53/2013, de autoria do chefe do Executivo Municipal, dispondo sobre desafetação de parte da rua José B. A. e Silva, da matrícula 70841 do Registro de Imóveis da Comarca de Atibaia. E projeto de lei complementar número 4/2013, de autoria do prefeito municipal, dispondo sobre regulamento no município de Bom Jesus dos Perdões do tratamento diferenciado e favorecido às microempresas de pequeno porte e microempreendedor individual. Pois não? A retirada do projeto foi porque... Não, foi o desejo de alguns vereadores que solicitaram a retirada do projeto devido a um estudo mais aprofundado para que ele entrasse em votação. Foi essa a solicitação de alguns novos vereadores aí. Tá? Então, os senhores estão de acordo com a retirada dos projetos? Então, os projetos 52, 53/2013 e projeto de lei complementar 4/2013, isso foi retirado da pauta de votação. Solicito ao primeiro secretário para que proceda a leitura do expediente das comissões referente ao projeto de lei 35/2013, cargo de tratorista. Bom Jesus dos Perdões, 12 de agosto de 2013. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer número 37/2013. Nós, abaixo assinados, membro da comissão acima citada, tivemos em mãos para analisar e emitir um parecer sobre o projeto de lei de número 35/2013, de autoria do prefeito municipal, dispondo sobre criação de cargo de tratorista e da outras providências.
Parecer do relator. O projeto de lei procura atender necessidades da administração municipal. A iniciativa do Executivo é constitucional. Da análise do projeto, verifica-se que pode ser votado em plenário. Opino favoravelmente a sua aprovação. José Fernando de Oliveira, relator. De acordo com a administração do relator, Rosângela de Souza Pavão Escudeiro, presidente. Valdomiro de Paiva, membro. Terminado a leitura dos pareceres das comissões, com relação ao projeto de lei 35/2013, de autoria do prefeito municipal, dispondo sobre criação de cargo de tratorista e da outras providências. Os senhores gostariam de se manifestar? Ninguém se manifestando, eu coloco o projeto de lei número 35/2013 em votação pelo plenário em primeiro turno. Vereador Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Aprovado. Vereador Diego Mendes de Souza Caribeiro. Aprovado. Vereador Hélio José Viana Gonçalves. Aprovado. Vereador José Fernando de Oliveira. Aprovado. Vereador Pedro Domingos de Oliveira. Aprovado. Vereadora Rosângela de Souza Pavão Escudeiro. Aprovado. Vereadora Rosilene Camargo Pazinato. Aprovado. Vereador Raimundo Aparecido Bueno. Aprovado. Vereador Valdomiro de Paiva. Aprovado. Vereador Vanderlei Cocuzzi Teixeira. Aprovado. Portanto, o projeto de lei número 35/2013 foi aprovado por unanimidade de votos em primeiro turno. Solicito à primeira secretária para que proceda a leitura da emenda supressiva ao projeto de lei número 38/2013, cargo de função de confiança. Bom uso dos perdões, 19 de junho de 2013. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer número 33/2013. Nós, abaixo-assinados, membro da comissão acima citada, tivemos em mãos para analisar e emitir o parecer sobre o projeto de lei número 38/2013, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, dispondo sobre aumenta a quantidade de funções de confiança do anexo 5 da Lei nº 2105/2012, alterada pela Lei nº 2137/2013. Parecer do relator. O projeto de lei é constitucional, que compete ao Executivo a organização do serviço público, ainda que com isso gere aumento de despesa. Opino pela sua aprovação. José Fernando de Oliveira, relator. De acordo com a orientação do relator, Rosângela de Souza Pavão Escudeiro, presidente. Valdomiro de Paiva, membro. Bom uso dos perdões, 19 de junho de 2013. Comissão de Orçamentos, Finanças e Contabilidade. Parecer número 15/2013. Nós, abaixo assinados, membro da comissão acima citada, tivemos em mãos para analisar e emitir o parecer sobre o projeto de lei nº 38/2013, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, dispondo sobre aumenta a quantidade de funções de confiança do anexo 5 da Lei nº 2105/2012, alterada pela Lei nº 2187/2013. Parecer do relator. O nosso parecer é favorável, desde que a emenda supressiva número 01/2013 para a redução de apenas uma função de coordenador seja aprovada. Isto é, que não sejam criadas funções de mais 3 encarregados. Do contrário, opinamos desfavoravelmente ao projeto de lei devido ao aumento com gasto com pessoal. Diego Mendes de Souza Caribeiro, relator. De acordo com a manifestação do relator, Rosilene Camargo Pazinato, presidente. Hélio José Viana Gonçalves, membro. Bônus dos perdões, 19 de junho de 2013. Comissão de Obras, Serviços Públicos e Funcionalismo Público. Parecer número 06/2013. Nós, abaixo assinados, membro da comissão acima citada, tivemos em mãos para analisar e emitir o parecer sobre o projeto de lei número 38/2013, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, dispondo sobre aumenta a quantidade de funções de confiança do anexo 5 da Lei nº 2105/2012, alterada pela Lei nº 2187/2013. Parecer do relator. Acaso não seja aprovada a emenda supressiva número 1, proposta pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, opino pela reprovação em plenário do projeto de lei nº 38/2013.
Rosângela de Souza Pavone Escudeiro, relatora. De acordo com a comissão da relatora, Raimundo Aparecido Bueno, presidente. Alexandre Miguel Aparecido da Silva, membro. Terminado a leitura do expediente das comissões, referente ao projeto de lei 38/2013, de autoria do chefe do Executivo Municipal, dispondo sobre aumento da quantidade de funções de confiança do anexo 5 da Lei número 2105/2012, alterada pela Lei 2187/2013. Os senhores e senhoras gostariam de se manifestar? Ninguém se manifestando, eu coloco a emenda supressiva ao projeto de lei número 38/2013, cargos de função de confiança, em votação pelo plenário. Vereador Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Aprovado. Vereador Diego Mendes de Souza Caribeiro. Aprovado. Vereador Hélio José Viana Gonçalves. Aprovado. Vereador José Fernando de Oliveira. Aprovada. Vereador Pedro Domingues de Oliveira. Aprovado. Vereadora Rosângela de Souza Pavone Escudeiro. Aprovado. Vereadora Rosilene Camargo Pazinato. Aprovado. Vereador Raimundo Aparecido Bueno. Aprovado. Vereador Valdomiro de Paiva. Aprovado. Vereador Vanderlei Cocuzzi Teixeira. Aprovado. Portanto, a emenda supressiva ao projeto de lei 38/2013 foi aprovada por unanimidade de votos. Bom viso dos perdões, 12 de agosto de 2013. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Um minutinho só, não, vereadora Rosângela. A partir do momento da emenda supressiva aprovada, eu coloco em votação pelo plenário o projeto de lei número 38/2013 com a redação dada pela emenda supressiva. Então, o projeto de lei número 38 está em discussão pelo plenário, já com a emenda supressiva aprovada. Ninguém se manifestando, coloco o projeto de lei 38/2013 com a redação dada pela emenda supressiva, cargos de função de confiança, em votação em primeiro turno. Vereador Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Aprovado. Vereador Diego Mendes de Souza Caribeiro. Aprovado. Vereador Hélio José Viana Gonçalves. Aprovado. Vereador José Fernando de Oliveira. Aprovado. Vereador Pedro Domingues de Oliveira. Aprovado. Vereadora Rosângela de Souza Pavone Escudeiro. Aprovado. Vereadora Rosilene Camargo Pazinato. Aprovado. Vereador Raimundo Aparecido Bueno. Aprovado. Vereador Valdomiro de Paiva. Aprovado. Vereador Vanderlei Cocuzzi Teixeira. Aprovado. Portanto, o projeto de lei número 38/2013 foi aprovado já com emenda supressiva por unanimidade de votos em primeiro turno. Bom viso dos perdões, 12 de agosto de 2013. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Comissão de Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo. Parecer conjunto número 07/2013. Nós, abaixo assinados, membros das comissões acima citadas, tivemos em mãos para analisar e emitir um parecer conjunto sobre o projeto de lei número 41/2013, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, dispondo sobre: altera o artigo 1º da Lei número 1580/2001, de 20 de setembro de 2001, para autorizar o desdobro de lotes do plano de loteamento e arruamento Jardim Bela Vista, obedecendo à área mínima de 125 metros quadrados. Parecer conjunto dos relatores. Há entendimento do juízo registral que compete ao município a ordenação do uso do solo urbano. Segundo a justificativa, o projeto de lei visa regularizar a situação
de fato consolidada. Entendemos que o projeto de lei é constitucional e legal. Assim, opinamos favoravelmente a sua aprovação. Todos os demais membros das comissões temáticas acompanhamos o voto da relatoria. Somos, portanto, favoráveis à aprovação do projeto de lei pelo plenário. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Rosângela de Souza Pavani Escudeiro, presidente. José Fernando de Oliveira, relator. Valdomiro de Paiva, membro. Comissão de Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo. Valdomiro de Paiva, relator. José Fernando de Oliveira, presidente. Vanderlei Bocuse Teixeira, membro. Bem, terminado a leitura do expediente das comissões, referente ao projeto de lei 41/2013, de autoria do chefe do Executivo Municipal, dispondo sobre altera o artigo 1º da Lei 1580/2001, de 20 de setembro de 2001, para autorizar o desdobro de lotes do plano de loteamento e arruamento do Jardim Bela Vista, obedecendo a área mínima de 125 metros quadrados. Os senhores e senhoras vereadores gostariam de se manifestar? Senhor presidente, eu bem breve quero Fernando. fazer um pronunciamento rápido sobre esse projeto. É exemplo de outros projetos que foram votados como parque-hortência, né, que são bairros que perderam suas características, né, de lotes inteiros, haja vista, né, muitas casas que foram construídas germinadas, né, e então essa importante propositura que a Câmara vota, que dá condições, né, de cada morador que tenha 5 de frente por 25 ou mesmo 30 metros de fundo, possa então escriturar a sua propriedade em seu nome. Pessoal. Obrigado, vereador Fernando. Então, ninguém mais se manifestando, coloco o projeto de lei número 41/2013, desdobro do Jardim Bela Vista, em votação pelo plenário em primeiro turno. Vereador Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Aprovado. Vereador Diego Mendes de Souza Caribeiro. Aprovado. Vereador Hélio José Viana Gonçalves. Aprovado. Vereador José Fernando de Oliveira. Aprovado. Vereador Pedro Domingues de Oliveira. Aprovado. Vereadora Rosângela de Souza Pavani Escudeiro. Aprovado. Vereadora Rosilene Camargo Pazinato. Aprovado. Vereador Raimundo Aparecido Bueno. Aprovado. Vereador Valdomiro de Paiva. Aprovado. Vereador Vanderlei Bocuse Teixeira. Aprovado. Portanto, o projeto de lei 41/2013, desdobro do Jardim Bela Vista, foi aprovado por unanimidade de votos em primeiro turno. Eu volto a palavra novamente à primeira secretária para que proceda a leitura do expediente das comissões referente ao projeto de lei número 44/2013, subvenção às entidades. Bom Jesus dos Perdões, 12 de agosto de 2013. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Comissão de Orçamentos, Finanças e Contabilidade. Parecer conjunto número 08/2013. Nós, abaixo assinados, membros das comissões acima citadas, tivemos em mãos para analisar e emitir o parecer ao projeto de lei número 44/2013, de autoria do Executivo Municipal, dispondo sobre: altera parcialmente o artigo 1º da Lei número 2179, de 26 de fevereiro de 2013, sobre a autorização ao Executivo Municipal a conceder subvenções sociais às entidades que especifica e dá outras providências. Parecer do relator: o projeto de lei é legal e atende à peça orçamentária. Opinamos favoravelmente a sua aprovação. Nos demais membros das comissões temáticas, também somos favoráveis à aprovação do projeto de lei. Pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, José Fernando de Oliveira, relator. Rosângela de Souza Pavani Escudeiro, presidente. Valdomiro de Paiva, membro. Pela Comissão de Orçamentos, Finanças e Contabilidade, Diego Mendes de Souza Carribeiro, relator. Rosilene Camargo Pazinato, presidente. Hélio José Viana Gonçalves, membro.
Terminado a leitura do expediente das comissões referente ao projeto de lei 44/2013, de autoria do chefe do Executivo Municipal, dispondo sobre: altera parcialmente o artigo 1º da Lei 2.179, de 26 de fevereiro de 2013, sobre a autorização ao Executivo Municipal a conceder subvenções sociais às entidades que especifica e dá outras providências. O projeto de lei 44/2013 está em discussão pelo plenário. Ninguém se manifestando, coloco o projeto de lei número 44/2013, subvenção às entidades, em votação em um só turno. Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Aprovado. Diego Mendes de Souza Caribeiro. Aprovado. Hélio José Viana Gonçalves. Aprovado. José Fernando de Oliveira. Aprovado. Vereador Pedro Domingos de Oliveira. Aprovado. Vereadora Rosângela de Souza Pavana Escudeiro. Aprovado. Vereadora Rosilene Camargo Pazinato. Aprovado. Vereador Raimundo Aparecido Bueno. Aprovado. Vereador Valdomiro de Paiva. Aprovado. Vereador Vanderlei Pocuso Teixeira. Aprovado. Portanto, o projeto de lei 44/2013 foi aprovado por unanimidade de votos. Solicito novamente a primeira secretária para que proceda a leitura do expediente das comissões referente ao projeto de lei 45/2013, crédito adicional para assistência social. Esse crédito é um crédito suplementar no valor de R$100.000. Bons dos Perdões, 12 de agosto de 2013. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Comissão de Orçamentos, Finanças e Contabilidade. Parecer conjunto número 09/2013. Nós, abaixo assinados, membros das comissões acima citada, tivemos em mãos para analisar e emitir o parecer ao projeto de lei número 45/2013, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, dispondo sobre: autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$100.000 e dá outras providências. Parecer do relator: o projeto de lei é legal e atende à peça orçamentária. Opinamos favoravelmente a sua aprovação. Nós, demais membros das comissões temáticas, também somos favoráveis à aprovação do presente projeto de lei. Pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação: José Fernando de Oliveira, relator. Rosângela de Souza Pavana Escudeiro, presidente. Valdomiro de Paiva, membro. Pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade: Diego Mendes de Souza Carribeiro, relator. Rosilene Camargo Pazinato, presidente. Hélio José Viana Gonçalves, membro. Terminado a leitura do expediente das comissões referente ao projeto de lei 45/2013, de autoria do chefe do Executivo Municipal, dispondo sobre: autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$100.000 e dá outras providências. O projeto de lei 45/2013 está em discussão pelo plenário. Ninguém se manifestando, coloco o projeto de lei número 45/2013 em votação pelo plenário. Vereador Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Aprovado. Vereador Diego Mendes de Souza Caribeiro. Aprovado. Vereador Hélio José Viana Gonçalves. Aprovado. Vereador José Fernando de Oliveira. Aprovado. Vereador Pedro Domingos de Oliveira. Aprovado. Vereadora Rosângela de Souza Pavana Escudeiro. Aprovado. Vereadora Rosilene Camargo Pazinato. Aprovado. Vereador Raimundo Aparecido Bueno. Aprovado. Vereador Valdomiro de Paiva. Aprovado. Vereador Vanderlei Pocuso Teixeira. Aprovado. Portanto, o projeto de lei número 45/2013 foi aprovado por unanimidade de votos. E por último, o projeto a ser discutido e votado nesta sessão
Solicito a primeira secretária para que proceda a leitura do expediente das comissões referente ao projeto de lei número 47/2013, repasse fundo perdido para aquisição de uniformes à banda. Bom Jesus dos Perdões, 12 de agosto de 2013. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer número 35/2013. Nós, abaixo assinados, membros da comissão acima citada, tivemos em mãos para analisar e emitir o parecer sobre o projeto de lei número 47/2013, de autoria do prefeito municipal, dispondo sobre: autoriza a Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões a receber, mediante repasse efetuado pelo Governo do Estado de São Paulo, recursos financeiros a fundo perdido. Parecer do relator. Da análise do projeto, verifica-se a sua constitucionalidade formal e material. Conforme ainda constou da justificativa, trata-se de repasse de verbas públicas a fundo perdido do governo estadual para a municipalidade, cuja finalidade é a aquisição de instrumentos e uniformes para a banda marcial. O projeto é de largo interesse público e social, porque ligado à cultura. Portanto, não havendo onerosidade ou eiva de inconstitucionalidade, opino favoravelmente pela aprovação do projeto de lei de número 47/2013 pelo plenário. José Fernando de Oliveira, relator. De acordo com a manifestação do relator, Rosângela de Souza Pavani Escudeiro, presidente. Valdomiro de Paiva, membro. Terminado a leitura do expediente das comissões referente ao projeto de lei 47/2013, de autoria do prefeito municipal, dispondo sobre autoriza a Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões a receber, mediante repasse efetuado pelo Governo do Estado de São Paulo, recursos financeiros a fundo perdido. O projeto de lei número 47/2013 está em discussão pelo plenário. Ninguém se manifestando, coloco o projeto de lei número 47/2013 em votação pelo plenário. Vereador Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Aprovado. Vereador Diego Mendes de Souza Caribeiro. Aprovado. Vereador Hélio José Viana Gonçalves. Aprovado. Vereador José Fernando de Oliveira. Aprovado. Vereador Pedro Domingos de Oliveira. Aprovado. Vereadora Rosângela de Souza Pavani Escudeiro. Aprovado. Vereadora Rosilene Camargo Pazinato. Aprovado. Vereador Raimundo Aparecido Bueno. Aprovado. Vereador Valdomiro de Paiva. Aprovado. Vereador Vanderlei Bocuse Teixeira. Aprovado. Portanto, o projeto de lei número 47/2013 foi aprovado em uma única votação por unanimidade de votos. Terminado as votações em plenário, eu deixo a tribuna à disposição dos senhores vereadores para quem quiser fazer uso. Ninguém fazendo uso da palavra e não havendo mais nada a se tratar, eu declaro encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos.